Você não foi convidado, pai. Vai embora. Foi isso que meu filho Renato me disse na porta do casamento do meu neto Lucas. Na frente de todo mundo. Na frente dos convidados que já estavam entrando. Na frente dos seguranças. Na frente do meu próprio neto que estava lá dentro esperando para casar. Ele falou isso olhando nos meus olhos, com uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Como se eu fosse um intruso. Como se eu fosse ninguém. Meu nome é Valdir. Tenho 68 anos. E sou de Teófilo Otoni, lá no interior de Minas Gerais. Passei 35 anos da minha vida na estrada, dirigindo carreta, levando carga de um canto para o outro desse Brasil. Rodei esse país inteiro. Conheci cada pedaço de asfalto, cada cidade, cada parada de caminhoneiro. Nunca tive medo de trabalho pesado. Nunca desviei de responsabilidade. E sempre botei comida na mesa com o suor do meu rosto. Me aposentei faz 5 anos, depois que a coluna começou a cobrar o preço de tanto tempo sentado no volante. Mas eu construí tudo que eu tenho com essas mãos aqui. Tudo. Antes de continuar essa história, quero agradecer a esse canal pela oportunidade de me deixar falar o que aconteceu. E peço para você que está assistindo, se inscreve aí no canal e comenta qual a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova aqui. E pode ser que um dia você precise contar a sua também. Porque tem coisa que a gente guarda dentro do peito que precisa sair. Entende? Então fica comigo até o final, porque o que eu vou contar aqui ainda mexe comigo toda vez que lembro. Eu cheguei no salão de festas, eram umas 5 da tarde. O casamento ia começar às 6. Eu tinha dirigido quase 6 horas de Teófilo Otoni até Belo Horizonte. Levantei cedo, tomei banho, botei meu terno azul marinho, o único que eu tenho, aquele que eu usei no enterro da minha Irene 4 anos atrás. Passei a tarde inteira na estrada pensando em como ia ser bom ver meu neto casando, ver ele feliz, começando uma vida nova. Eu tinha até comprado um presente, uma coisa simples, mas comprada com carinho. Um porta-retrato de prata com uma foto minha, da Irene e do Lucas quando ele era pequeno. Uma lembrança de família, sabe? Daquelas coisas que a gente guarda para o resto da vida. Quando eu estacionei o carro e vi aquele salão, fiquei até meio sem graça. Era um lugar enorme, chique, com um jardim na frente cheio de flores brancas, luzes penduradas nas árvores, tapete vermelho na entrada. Tudo muito bonito, muito bem arrumado. Tinha um monte de gente chegando, todo mundo bem vestido, as mulheres de vestido longo, os homens de terno. Eu me senti meio deslocado, não vou mentir. Mas era o casamento do meu neto, eu tinha o direito de estar ali. Ou pelo menos eu achava que tinha. Quando eu cheguei perto da entrada, um dos seguranças olhou para mim e perguntou meu nome. Valdir, eu falei. Valdir de Souza, avô do noivo. Ele olhou na lista dele, passou o dedo de cima a baixo e aí fez uma cara meio sem graça. Senhor Valdir, o senhor não está na lista aqui não, ele disse. Eu dei risada, achei que era algum erro. Como assim não tô na lista? Eu sou o avô do Lucas, o pai do Renato. Deve ter algum engano aí. Foi aí que o Renato apareceu. Ele estava do lado de dentro do salão, conversando com uns convidados, e alguém deve ter chamado ele. Quando ele me viu, a cara dele mudou. Não foi uma cara de surpresa boa, não. Foi uma cara de... como é que eu vou dizer? De incômodo, de contrariedade. Ele veio até a porta, pediu licença para os convidados que estavam passando e ficou ali na minha frente. E foi aí que ele falou aquilo. Você não foi convidado, pai. Vai embora. Eu fiquei parado. Não consegui reagir na hora. Porque tem coisas que a gente demora para processar, entende? Tem palavras que entram devagar na cabeça, mesmo quando a gente ouve elas alto e claro. Eu olhei para o meu filho, procurando algum sinal de que aquilo era uma brincadeira de mau gosto, alguma coisa que fizesse sentido. Mas não tinha nada. Ele estava falando sério. Como assim eu não fui convidado, Renato? É o casamento do meu neto. Pai, por favor, não faz cena. A gente decidiu fazer uma cerimônia mais íntima, só com as pessoas mais próximas. Você entende, né? Ele falou isso baixinho, mas com firmeza, como se estivesse explicando uma coisa óbvia para uma criança teimosa. Mais íntimas? Eu repeti. Eu sou o avô dele, Renato. Como é que eu não sou pessoa próxima? Ele suspirou, olhou para o lado, para os convidados que estavam começando a reparar na nossa conversa. Pai, não é hora nem lugar para isso. Por favor, vai para casa. A gente conversa depois. E aí ele virou as costas. Virou as costas para mim e voltou para dentro do salão.
Como se eu fosse um vendedor de rua que ele estava dispensando. Como se eu fosse nada. Eu fiquei ali parado na porta feito um idiota. O segurança me olhou com pena, mas não disse nada. Os convidados passavam por mim, alguns olhavam de canto de olho, outros fingiam que não tinham visto nada. E eu ali, segurando aquele embrulho de presente na mão, de terno azul marinho, com a cara quente de vergonha, sentindo o peito apertar de uma dor que eu não sabia nem como descrever. Eu podia ter feito um escândalo ali, podia ter gritado, podia ter forçado a entrada, podia ter chamado o Lucas, podia ter dito um monte de coisa que estava entalada na minha garganta. Mas eu não fiz nada disso. Eu virei as costas e voltei para o meu carro. Sentei no banco do motorista, botei o presente no banco do passageiro e fiquei ali parado olhando para aquele salão iluminado, cheio de gente feliz, cheio de música, cheio de vida, e eu do lado de fora, sozinho, esquecido. Mas eu não fui embora, não naquela hora, porque uma coisa começou a ferver dentro de mim. Não era só raiva, não. Era uma mistura de raiva, de mágoa, de indignação, de uma vontade de fazer justiça. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nesses 68 anos de vida, é que a gente não pode deixar barato certas coisas. A gente não pode engolir tudo calado e fingir que tá tudo bem. Eu tinha engolido muita coisa do Renato ao longo dos anos. Muita frieza, muito descaso, muito desrespeso. Mas aquilo ali, na porta do casamento do meu próprio neto, foi a gota d'água. Eu peguei o celular e liguei para um número que eu tinha guardado. Um número que eu não queria ter que usar, mas que eu sabia que uma hora ou outra ia precisar. Do outro lado da linha, alguém atendeu. Valdir? A voz perguntou. Sim, sou eu respondi. Preciso que você faça aquilo que a gente conversou. Houve um silêncio do outro lado. Depois a pessoa disse. Tem certeza? Eu olhei de novo para o salão iluminado, para o meu filho lá dentro rindo e conversando como se nada tivesse acontecido. Tenho certeza, eu disse. Pode fazer. Desliguei o telefone e fiquei ali mais uns minutos. Depois, liguei o carro e fui embora. Mas antes de ir, eu dei uma última olhada para trás. E eu sabia que dali a pouco, tudo ia mudar. Porque o Renato não fazia ideia de quem ele tinha acabado de humilhar. Ele não fazia ideia do que eu tinha feito por ele, do que eu tinha feito por aquele casamento. E ele ia descobrir. De um jeito que ele nunca ia esquecer. A volta para Teófilo Otoni foi a viagem mais longa da minha vida. 6 horas de estrada, sozinho, no escuro, com aquele nó na garganta que não passava de jeito nenhum. Eu dirigia no automático, sabe? O corpo fazia o movimento, mas a cabeça estava longe, presa naquela porta, naquele momento que eu queria apagar, mas que não saía da minha memória. Você não foi convidado, pai. Vá embora. As palavras do Renato ecoavam na minha cabeça como um disco arranhado que fica repetindo sempre no mesmo lugar. Quando eu cheguei em casa, já passava da meia-noite. A casa estava escura, silenciosa, do jeito que ela sempre fica desde que a Irene se foi. Eu entrei, acendi a luz da sala e fiquei ali parado olhando para as paredes. Tem foto do Renato pequeno pendurada ali, foto dele de formatura, foto do casamento dele. Foto do Lucas recém-nascido que a Irene fez questão de colocar numa moldura bonita. Uma vida inteira de memórias pregadas na parede. E eu ali, sozinho, me perguntando onde foi que eu errei. Porque quando um filho trata o pai daquele jeito, a primeira coisa que passa na cabeça da gente é: o que foi que eu fiz de errado? Onde foi que eu falhei? Eu tentei lembrar, tentei vasculhar na memória algum momento em que eu tivesse sido um pai ruim, ausente, violento, qualquer coisa que justificasse aquele desprezo todo. Mas eu não encontrei nada. Eu fui um pai presente dentro do que eu podia. Eu trabalhava muito, é verdade. Passava semanas fora de casa nas viagens de carreta. Mas quando eu estava em casa, eu estava de verdade. Eu brincava com o Renato, levava ele para pescar no rio, ensinava as coisas que eu sabia. Eu nunca levantei a mão para ele. Nunca gritei sem motivo. Nunca deixei faltar nada. Mas o Renato sempre teve vergonha de mim, desde pequeno. Eu lembro de uma vez, ele devia ter uns 12 anos. Ele estava na escola e eu passei ali perto com a carreta. Parei só para dar um oi, para acenar pela janela. Ele estava no pátio com os colegas. Quando ele me viu, ficou vermelho, abaixou a cabeça e fingiu que não tinha me visto. Eu fiquei sem entender na hora. Depois, quando cheguei em casa,
A Irene me explicou. Valdir, o menino tem vergonha que os amigos vejam você de caminhoneiro. Você sabe como é criança. Eles zoam. Eu ri na época. Achei que era bobagem de moleque. Mas aquilo nunca passou. A vergonha só foi crescendo com ele. Quando ele saiu de Teófilo Otoni para estudar em Belo Horizonte, eu achei que era o começo de uma vida melhor para ele. Eu e a Irene economizamos durante anos para poder pagar o apartamento pequeno que ele alugou lá, a faculdade, as despesas. A gente tirou dinheiro até do que não tinha. Teve mês que a gente comeu só o básico para mandar o dinheiro para ele. Mas a gente fazia feliz, porque era para o nosso filho. Era para ele ter o futuro que a gente nunca teve. Ele se formou em administração. Arrumou um emprego bom num banco. Começou a subir na carreira. E quanto mais ele subia, mais ele se afastava de nós. As ligações foram ficando mais raras. As visitas, então, sumiram. Quando a gente ia para Belo Horizonte ver ele sempre tinha uma desculpa para não ficar muito tempo com a gente. Ah, pai, desculpa, mas eu tenho um compromisso de trabalho. Ah, pai, a gente vai almoçar rápido porque eu tenho uma reunião. Sempre algo mais importante que os pais dele. Quando ele conheceu a Patrícia, a situação piorou. Ela era de uma família de classe média alta de Belo Horizonte, daquelas que nunca precisou ralar na vida. O pai dela era advogado, a mãe era professora universitária. Gente fina, gente estudada. E eu percebi logo de cara que eu não era bem-vindo naquele círculo. No dia que eles ficaram noivos, a gente foi convidado para um jantar na casa dos pais dela. Eu botei minha melhor roupa, a Irene fez o cabelo no salão, a gente foi cheio de expectativa. Mas o jantar todo foi um desconforto só. A Patrícia e a família dela mal olhavam pra gente. As perguntas eram curtas, educadas, mas frias. E o senhor trabalha com o quê, seu Valdir? Sou caminhoneiro. Ah, que interessante. E mudavam de assunto, como se eu fosse uma curiosidade sem importância. A Irene percebeu também. Na volta para Teófilo Otoni, ela chorou no banco do passageiro. Eles não gostam da gente, Valdir. A gente não serve para eles. Eu tentei acalmar ela. Disse que era impressão, que com o tempo as coisas melhorariam. Mas a gente sabia que não era impressão. Era a verdade. O casamento do Renato com a Patrícia foi mais do mesmo. Cerimônia grande, chique, cheia de gente que a gente não conhecia. A gente foi tratado com educação, mas com distância, como convidados de segunda classe. Eu vi o jeito que os parentes dela olhavam para mim e para Irene. Aquele olhar de pena misturado com desprezo. Como se a gente fosse um peso que o Renato tinha que carregar. Uma origem que ele queria esconder, mas não conseguia. Depois que o Lucas nasceu, a gente achou que as coisas iam mudar. A gente achou que ter um neto ia reaproximar a gente. Mas não foi assim. O Renato dificultava os encontros. Toda vez que a gente pedia para ver o Lucas, tinha uma desculpa. Ah, ele tá doente. Ah, a gente vai viajar. Ah, não é um bom momento. E quando a gente conseguia ver o menino, era sempre corrido, sempre controlado, sempre com a Patrícia vigiando cada palavra que a gente falava, cada gesto que a gente fazia. A Irene sofria muito com isso. Ela queria ser avó de verdade, queria cuidar do Lucas, queria fazer comida para ele, queria que ele passasse férias com a gente, mas nunca deixaram. E eu via a tristeza nos olhos dela. Uma tristeza que foi crescendo, que foi minando ela por dentro. Quando ela adoeceu, quando descobriu o câncer, ela disse uma coisa que me partiu o coração. Valdir, eu vou morrer sem ter conhecido direito meu neto. O Renato roubou isso de mim. E ela morreu mesmo. 4 anos atrás. Rápido demais. Do diagnóstico até o final foram só 6 meses. E durante esses 6 meses, o Renato mal apareceu. Ele veio 2 vezes. 2 vezes em 6 meses para ver a própria mãe morrendo. E nas 2 vezes, ficou pouco tempo. Não segurou a mão dela, não conversou, não chorou. Só ficou ali, de pé, desconfortável, como se quisesse que aquilo acabasse logo. No enterro da Irene, ele chegou atrasado. Atrasado para o enterro da própria mãe. E quando chegou, ficou ali, sério, recebendo os pêsames, mas sem emoção nenhuma. Como se fosse o enterro de uma conhecida distante. Eu chorei sozinho. Chorei pela mulher que eu amava. Chorei pela mãe que ele tinha esquecido. Chorei por tudo que a gente tinha perdido. Depois do enterro, eu tentei conversar com ele. Tentei perguntar por que ele era daquele jeito. Mas ele só disse, pai,
Cada um segue sua vida, é assim mesmo. E foi embora. Deixou o pai dele ali, sozinho, viúvo, destruído, e foi embora como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei sozinho depois disso, sozinho de verdade. Os anos foram passando e o contato com o Renato foi ficando cada vez mais raro. Ele não ligava, não visitava, não mandava notícia. Eu que tinha que correr atrás. Eu que tinha que ligar, que tinha que perguntar do Lucas, que tinha que implorar por migalhas de atenção. Até que há 6 meses o Lucas me ligou. Foi a primeira vez em anos que o menino entrou em contato comigo direto. Ele disse que ia casar, que estava feliz, que queria que eu soubesse. Eu fiquei emocionado. Achei que finalmente ia participar de algo importante na vida dele. Mas aí ele disse uma coisa estranha. Vô, o pai tá meio complicado com essas coisas de casamento. Mas eu queria você lá. Eu não entendi direito o que ele quis dizer. Mas eu disse que ia sim, que não perdia por nada. E agora eu entendia. O Lucas queria eu lá, mas o Renato não. E no final quem decidiu foi o Renato, como sempre. Sentado ali na minha sala, olhando para as fotos na parede, eu tomei uma decisão. Eu não ia deixar barato, porque tinha uma coisa que o Renato não sabia. Uma coisa que eu tinha feito e que mudava tudo. A coisa que o Renato não sabia era simples. Eu tinha pagado aquele casamento inteiro. Cada centavo daquela festa que ele tinha me barrado na porta tinha saído do meu bolso. E eu vou contar como isso aconteceu, porque essa parte da história é importante para você entender o tamanho da humilhação que eu passei. 3 meses antes do casamento, o Lucas me ligou de novo. Mas dessa vez não era só para conversar. A voz dele estava diferente, meio nervosa, meio envergonhada. Vô, eu preciso falar uma coisa com o senhor. Eu senti que vinha problema. Fala, meu filho. O que foi? Ele respirou fundo do outro lado da linha. Vô, o casamento tá complicado. A gente planejou uma festa grande, sabe? E o pai tinha prometido que ia ajudar com metade dos custos. Mas agora ele falou que não pode, que o banco tá com uns problemas, que ele tá com as contas apertadas. Eu fiquei calado, ouvindo. O Lucas continuou. A família da minha noiva também ia ajudar, mas eles já gastaram muito com outras coisas. E agora a gente tá num aperto, vô. A gente já fechou o salão, já contratou tudo, e se a gente não pagar, vai perder o sinal, vai ter que desmarcar tudo. A voz dele estava quase chorando. Eu sei que é muito pedir, vô. Eu sei que o senhor já fez muito pela gente, mas eu não tenho mais ninguém para recorrer. Eu perguntei quanto era. Ele ficou quieto uns segundos. 80 mil reais, vô. 80 mil. Eu quase caí da cadeira. Era mais dinheiro do que eu tinha juntado em anos. Mais dinheiro do que eu tinha gastado na minha vida inteira. Mas era meu neto. Era o casamento dele. Era talvez a única chance que eu tinha de estar presente em algo importante na vida dele. Deixa eu pensar, Lucas, eu disse. Dá uns dias e eu te dou uma resposta. Ele agradeceu, disse que eu era a única esperança dele e desligou. Eu fiquei ali sentado, olhando para o vazio. 80 mil reais. Eu tinha esse dinheiro. Tinha guardado durante anos da aposentadoria, das economias que eu e a Irene juntamos, de uns bicos que eu fazia aqui e ali. Era minha reserva. Era o dinheiro que eu guardava para emergências, para velhice, para não dar trabalho para ninguém quando eu ficasse doente. Era tudo que eu tinha, mas era meu neto pedindo. E se eu não ajudasse, o casamento não ia acontecer. Eu passei 3 dias pensando nisso. 3 dias pesando, medindo, tentando ver se tinha outra saída. Eu até pensei em ligar para o Renato, em confrontar ele, em perguntar por que ele tinha prometido ajudar e tinha voltado atrás. Mas eu já sabia a resposta. Ele não voltou atrás porque estava sem dinheiro. Ele voltou atrás porque não quis gastar com o próprio filho. Porque para ele, dinheiro sempre foi mais importante que família. No 3º dia, eu liguei para o Lucas. Eu vou pagar, eu disse. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio. Depois começou a agradecer, a dizer que ia me pagar de volta, que ia compensar de algum jeito. Mas eu interrompi ele. Lucas, escuta aqui. Eu vou pagar, mas com uma condição. Qual, vô? Você não conta pro seu pai que fui eu. Você fala pra ele que você conseguiu um empréstimo que deu um jeito, qualquer coisa, mas não fala que fui eu. Ele ficou confuso. Mas por que, vô? Eu não quis explicar. Não naquele momento. Só faz o que eu tô pedindo, tá bom? Ele concordou. E eu fui no banco no dia seguinte e tirei o dinheiro. 80 mil reais. Em uma transferência só.
Minha conta, que sempre teve um saldo bom, ficou quase zerada. Mas eu fiz. Porque eu sou pai e avô antes de ser qualquer outra coisa. Porque eu acreditei que fazendo aquilo eu estava garantindo a felicidade do meu neto. E porque no fundo eu tinha uma esperança boba de que o Renato ia descobrir e ia me agradecer. Que ele ia finalmente me enxergar, me valorizar, me incluir. O Lucas ficou grato, mandou mensagem todo dia agradecendo, dizendo que o casamento ia ser lindo, que ia ser especial. Mas ele cumpriu a palavra. Não contou para o pai. E o Renato nunca soube. Ele achou que o filho tinha resolvido sozinho, que tinha dado um jeito, e seguiu a vida achando que não devia nada para ninguém. 2 semanas depois de eu ter feito a transferência, eu liguei pro Lucas de novo. E aí, meu filho, tá tudo certo pro casamento? Ele disse que sim, que estava tudo encaminhado, que o salão estava confirmado, o buffet, a decoração, tudo. Eu respirei aliviado. E eu vou receber o convite, né? Eu perguntei isso meio sem jeito, porque eu não queria parecer carente. Mas eu precisava ouvir aquilo dele. Ele ficou quieto. Um silêncio estranho. Vô, sobre isso é que o pai tá organizando a lista de convidados. Ele que tá cuidando disso. Meu coração apertou. Mas você vai me mandar o convite, né, Lucas? É o seu casamento. Eu vou, vô. Eu vou. Pode deixar. Mas a voz dele não soou convincente. Soou como alguém que estava prometendo algo que não dependia só dele. Passaram-se as semanas. 1 mês, 2 meses. Nada de convite. Eu ligava pro Lucas, ele desconversava. Ah, vô, ainda tá sendo impresso. Ah, vô, acho que deve chegar aí essa semana. Mas nunca chegava. Até que faltando 1 semana pro casamento, eu liguei de novo. Lucas, eu não recebi convite. Quando é que vai chegar? Dessa vez ele foi direto. Vô, desculpa. O pai disse que a lista tá apertada, que não tem como colocar todo mundo. Ele disse que é melhor o senhor não ir. Eu senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Como assim não ir? Eu sou seu avô, Lucas. Eu sei, vô. Eu também queria você lá. Mas o pai falou que não dá. Que a família da noiva já ocupou quase todas as vagas, que ficou apertado. Eu não acreditei no que estava ouvindo. E você vai deixar? Vô, eu não posso contrariar ele. Ele tá nervoso com tudo, tá estressado. Se eu insistir, vai virar uma guerra. E aí ele disse a frase que me fez tomar a decisão final. E de qualquer jeito, vô, foi ele quem pagou tudo. Ele tem o direito de decidir quem vai ou não. Foi ele quem pagou tudo. O Lucas não sabia, mas essas palavras doeram mais do que qualquer coisa. Porque não tinha sido o Renato quem pagou. Tinha sido eu. Eu tinha tirado o dinheiro que eu tinha guardado a vida inteira. Tinha dado pro meu neto, e agora o Renato estava levando o crédito. Estava se fazendo de pai generoso, de homem que bancou o casamento do filho. E em cima disso, ainda tinha a cara de pau de me barrar da festa. Eu desliguei o telefone e fiquei ali parado. Não chorei, não gritei, não quebrei nada. Eu só fiquei ali, sentindo aquela raiva fria subindo pelo peito. Uma raiva diferente, uma raiva de quem foi pisado demais, de quem foi humilhado demais, de quem foi esquecido demais. E foi aí que eu decidi. Eu ia naquele casamento mesmo sem convite. Eu ia aparecer na porta. Não para fazer escândalo, não, mas para olhar nos olhos do Renato e ver até onde ia a coragem dele de me humilhar. Eu queria ver se ele teria coragem de me expulsar na frente de todo mundo. E ele teve. Ele olhou para mim naquela porta e disse: "Você não foi convidado, pai. Vai embora." E eu entendi tudo naquele momento. Eu entendi que para ele, eu nunca fui nada. Nunca fui pai. Nunca fui importante. Nunca fui digno de respeito. Eu sempre fui só um peso. Um lembrete de uma origem pobre que ele queria apagar. Mas ele não sabia de uma coisa. Eu tinha guardado os comprovantes. Eu tinha guardado todas as transferências, todos os documentos, tudo que provava que eu tinha pagado aquele casamento. E eu também tinha feito algo que ele não imaginava. Algo que ia virar o jogo. Porque quando eu paguei aquele dinheiro, eu não fiz só uma transferência bancária. Eu fiz um acordo. Um acordo que o Renato ia descobrir bem na hora errada. Eu não fui direto para casa naquela noite. Depois que saí do estacionamento do salão, rodei pela cidade. Belo Horizonte à noite, cheia de gente, cheia de luzes, cheia de vida. E eu ali, sozinho no meu carro velho, com aquele presente embrulhado no banco do passageiro e um vazio no peito que parecia não ter fim. Eu passava pelas ruas
e via famílias jantando nos restaurantes, gente rindo, gente feliz. E eu pensava, como é que eu cheguei nesse ponto? Como é que um pai chega ao ponto de ser expulso do casamento do próprio neto? Parei num posto de gasolina, comprei um café, sentei numa mesinha de plástico lá fora e fiquei olhando o movimento. Eram quase 7 da noite. O casamento devia ter começado. Eu imaginava o Lucas entrando, a noiva toda bonita, o Renato ali de pai orgulhoso, recebendo os parabéns de todo mundo, e ninguém sabia. Ninguém sabia que o dinheiro daquela festa tinha saído do bolso do velho que foi barrado na porta. Foi aí que meu celular tocou. Era o Mário, um amigo meu de Teófilo Otoni que mora em Belo Horizonte há uns 10 anos. O Mário foi caminhoneiro comigo durante muito tempo, a gente rodou esse Brasil junto, dividiu muita estrada, muito cafezinho de madrugada, muita conversa nas paradas. Quando ele se aposentou, veio morar aqui perto dos filhos. Era ele que eu tinha ligado naquela hora na porta do salão. E aí, Valdir, deu tudo certo? Ele perguntou. Eu respirei fundo. Deu sim, Mário. Pode fazer o que eu te pedi. Ele ficou quieto uns segundos. Você tem certeza disso? Porque depois que eu fizer, não tem volta. Eu tenho certeza, eu disse. O Renato passou dos limites. Agora ele vai aprender. O Mário era advogado aposentado. Isso pouca gente sabe. Mas antes de virar caminhoneiro, ele tinha se formado em Direito. Trabalhava num escritório pequeno em São Paulo, mas largou tudo quando a esposa morreu e resolveu pegar a estrada. Disse que precisava de liberdade, de espaço, de esquecer a dor. E foi assim que a gente se conheceu, nas estradas. Mas ele nunca tinha deixado de ser advogado na cabeça. Ele entendia de leis, de contratos, de brechas legais. Quando eu paguei aqueles 80 mil pro Lucas, eu não fui ingênuo. Eu sabia que o Renato era capaz de qualquer coisa. Eu sabia que ele era capaz de me excluir, de me humilhar, de fingir que eu não existia. Então eu me protegi. Eu procurei o Mário antes de fazer a transferência e pedi um conselho. Mário, eu vou dar esse dinheiro pro meu neto, mas eu não confio no meu filho. Tem alguma coisa que eu possa fazer para me proteger? O Mário pensou um pouco e disse, tem. Você pode fazer um contrato de empréstimo. Você empresta o dinheiro pro Lucas, com cláusulas específicas. E aí, se alguma coisa der errado, você pode acionar legalmente. Eu achei a ideia boa. Mas o Lucas precisa saber? Precisa. Ele vai assinar o contrato. Mas você pode fazer de um jeito que não pareça agressivo, sabe? Só uma formalidade, para garantir que no futuro não tenha confusão. E foi isso que eu fiz. Eu criei um contrato de empréstimo. Empréstimo de 80 mil reais. Sem juros, com prazo de devolução de 5 anos. Mas tinha uma cláusula ali. Uma cláusula que dizia o seguinte: caso o empréstimo fosse utilizado para um evento do qual o credor fosse intencionalmente excluído, o valor deveria ser devolvido imediatamente, com juros e correção, ou os bens adquiridos com esse valor poderiam ser reivindicados legalmente. Eu expliquei para o Lucas na época. Ele achou estranho, mas assinou. É só uma formalidade, meu filho. É só para garantir que tá tudo certo, documentado. Nunca se sabe, né? Ele confiou em mim. Assinou. E guardou uma cópia. Eu guardei a outra. Eu nunca achei que ia precisar usar aquele contrato. Eu achei que era só uma proteção boba, uma coisa que ia ficar guardada numa gaveta e nunca mais ia ver a luz do dia. Mas quando o Lucas me disse que eu não ia poder ir ao casamento, quando o Renato me barrou naquela porta, eu entendi que tinha chegado a hora. Mário, eu quero que você execute o contrato. Eu disse no telefone. Eu quero que você notifique o Lucas, o Renato e o salão de festas. Eu quero que eles saibam que aquele casamento foi pago por mim e que eu fui excluído. E que pela cláusula do contrato, eles têm que me devolver o dinheiro imediatamente ou responder judicialmente. O Mário deu uma risada baixa. Não era uma risada de alegria. Era uma risada de quem sabia que a bomba ia explodir. Valdir, você sabe que isso vai causar um escândalo, né? É sábado à noite, o casamento tá rolando. Mas eu posso enviar as notificações por e-mail agora e amanhã cedo protocolar formalmente. Faz isso, eu disse. Quero que eles saibam esta noite. Quero que o Renato durma sabendo o que ele fez. E o Mário fez. Enquanto eu estava ali naquele posto de gasolina, tomando café frio, ele mandou os e-mails. Um pro Lucas, outro pro Renato, outro pro dono do salão. Tudo documentado, tudo oficial, com cópia do contrato anexado,
com os comprovantes de transferência, com tudo. A mensagem era clara. O casamento tinha sido pago por Valdir de Souza, avô do noivo, que foi impedido de participar do evento. Pela cláusula contratual, o valor deveria ser devolvido em até 48 horas, ou medidas legais seriam tomadas. Eu sei que parece uma coisa pesada. Eu sei que tem gente que vai dizer que eu exagerei, que eu estraguei o casamento do meu próprio neto. Mas escuta uma coisa. Eu não fiz aquilo para destruir a felicidade do Lucas. Eu fiz aquilo para mostrar para o Renato que ele não podia me tratar como lixo, que ele não podia usar meu dinheiro, levar o crédito e ainda me humilhar. Eu fiz aquilo porque ninguém merece o que eu passei. E se eu deixasse quieto, se eu engolisse mais aquela, eu ia morrer sendo o coitado, o esquecido, o trouxa que pagou tudo e foi enxotado. Fiquei ali no posto até quase 9 da noite. Sabia que os e-mails já tinham chegado. Sabia que a essa altura alguém já tinha visto. Talvez o Lucas, talvez o Renato, talvez os dois. E eu imaginava a cara deles. A surpresa, o desespero, a raiva. Porque tudo estava indo bem. Tudo estava perfeito. Até que de repente, bum, a verdade apareceu. Eu liguei o carro e resolvi voltar para Teófilo Otoni. Não tinha mais nada para fazer ali. Mas antes de pegar a estrada, eu passei de novo na frente do salão. Só passei, devagar, olhando de longe. A festa estava linda. As luzes, a música, o movimento. E eu pensei na Irene. Pensei em como ela ia querer estar ali. Pensei em como ela ia ficar triste de saber que o filho dela tinha virado o que virou. E aí meu celular tocou. Era um número desconhecido. Eu atendi. Alô? Do outro lado, uma voz nervosa, quase gritando. Era o Renato. O que é que você fez, pai? O que é essa palhaçada de contrato? Você tá louco? Eu fiquei calmo. Calmo de um jeito que até me surpreendeu. Não é palhaçada, Renato. É a verdade. Fui eu quem paguei esse casamento. E você me barrou na porta. Agora aguenta as consequências. Você vai estragar o casamento do seu neto por causa de pirraça? Ele berrou. Eu não tô estragando nada. Você que estragou quando me humilhou na frente de todo mundo. Agora você escolhe. Ou me devolve os 80 mil em 2 dias, ou eu levo isso pra justiça. E aí todo mundo vai saber quem pagou essa festa. Ele ficou mudo, respirando pesado. Depois desligou na minha cara. Eu guardei o celular e sorri. Pela primeira vez em muito tempo, eu sorri. Porque eu tinha feito justiça. Eu tinha mostrado que velho não é bobo, que pai não é capacho, que respeito tem limite. Nos 2 dias seguintes, meu telefone não parou de tocar. Ligações, mensagens, e-mails. Todo mundo querendo me convencer a voltar atrás. Todo mundo querendo me fazer de bobo de novo. Mas dessa vez eu não ia ceder. Porque tem hora que a gente precisa se impor. Precisa mostrar que tem limite. E o meu tinha sido ultrapassado. A primeira a ligar foi a Patrícia, a esposa do Renato. Era domingo de manhã. Eu tinha acabado de acordar. Ainda estava tomando meu café quando o telefone tocou. Seu Valdir, a gente precisa conversar, ela disse, com aquela voz toda educada, toda controlada. Precisa não, Patrícia. Já tá tudo dito. Mas o senhor não acha que tá exagerando? O casamento do Lucas foi tão bonito, tão especial, e agora o senhor vai estragar a memória do menino com essa briga? Eu dei uma risada seca. Eu que vou estragar a memória. E quem me barrou na porta? Quem me humilhou na frente de todo mundo? Não fui eu, não. Ela mudou o tom, ficou mais fria. O senhor sabe que eles não têm como devolver esse dinheiro agora, né? Isso vai arruinar a vida financeira deles. E eu? Quem se importou com a minha vida quando me jogaram pra fora feito um cachorro? Ela tentou mais alguns argumentos, mas eu desliguei. Não ia ficar ouvindo mimimi. Não ia deixar ninguém me fazer de culpado. Porque o culpado não era eu. Era o Renato que tinha criado aquela situação toda. No domingo à tarde, foi o Lucas quem apareceu. Ele veio até Teófilo Otoni, bateu na minha porta. Quando eu abri e vi ele ali, de bermuda e camiseta com os olhos vermelhos, percebi que ele tinha chorado. Vô, a gente precisa conversar. Eu deixei ele entrar. A gente sentou na sala, um de frente para o outro. Aquele mesmo lugar onde eu tinha passado tantas noites pensando nele, lembrando dele pequeno, desejando que ele aparecesse. Vô, eu não sabia que o senhor ia fazer isso. Ele começou. Eu assinei aquele contrato porque o senhor pediu, porque eu confiava. Mas eu não achei que o senhor fosse usar contra mim. Eu olhei para ele bem nos olhos. Lucas,
Eu não usei contra você. Eu usei contra o seu pai. Foi ele quem me humilhou. Foi ele quem me tratou como se eu não valesse nada. Mas vô, agora a gente tá numa situação terrível. Minha esposa tá chorando, a família dela tá revoltada, meu pai tá desesperado. Todo mundo tá me cobrando, me culpando. E eu? Eu perguntei. E os 4 anos que eu passei sozinho depois que sua avó morreu? E as vezes que eu tentei me aproximar e seu pai me empurrou para longe? E a humilhação que eu passei naquela porta? Ele baixou a cabeça. Eu sei que foi errado, vô. Eu também queria o senhor lá. Eu tentei convencer meu pai, mas ele não quis ouvir. Então o problema não é meu, Lucas. É dele. Ele ficou quieto. Depois levantou os olhos e eu vi que tinha mágoa ali. Mas, vô, o senhor vai mesmo destruir minha vida por causa disso? O senhor vai mesmo cobrar esse dinheiro que a gente não tem? Aquela pergunta doeu. Doeu porque eu não queria destruir a vida do meu neto. Eu não queria que ele sofresse. Mas eu também não podia deixar barato. Lucas, eu não quero destruir sua vida. Eu quero justiça. Eu quero que seu pai entenda que ele errou, que ele não pode tratar as pessoas do jeito que ele trata. Mas, vô, ele nunca vai admitir isso. O senhor conhece ele. Ele é orgulhoso demais. Então que arque com as consequências do orgulho dele, eu disse. Lucas ficou ali mais um tempo tentando me convencer, mas eu não cedi. Quando ele foi embora, eu vi nos olhos dele uma coisa que me partiu. Era decepção. Ele estava decepcionado comigo. Como se eu fosse o vilão da história. Como se eu fosse o errado. Na segunda-feira de manhã, o Mário me ligou. Valdir, o prazo vence amanhã. Se eles não depositarem o dinheiro até amanhã ao meio-dia, eu vou ter que protocolar a ação na justiça. Você quer mesmo seguir com isso? Eu respirei fundo. Eu quero. Eles tentaram entrar em contato com você? Tentaram. Mas ninguém veio pedir desculpas. Ninguém veio reconhecer o erro. Só vieram tentar me convencer a desistir. Então vou preparar os documentos, ele disse, e desligou. Eu fiquei ali sentado, olhando pela janela. Lá fora, a vida seguia normal. As pessoas trabalhando, os carros passando, as crianças brincando na rua. E eu ali, dentro de casa, travando uma guerra que eu nunca imaginei que fosse travar. Uma guerra contra meu próprio filho. Na segunda à noite, eu recebi uma mensagem do Renato. Não foi uma ligação, foi uma mensagem. Pai, vamos conversar pessoalmente. Amanhã de manhã, eu vou aí em Teófilo Otoni. A gente precisa resolver isso como adultos. Eu li a mensagem e não respondi de imediato. Fiquei pensando se valia a pena. Se tinha algo que o Renato pudesse dizer que mudasse as coisas. Mas no fundo, eu sabia que ele não ia lá para pedir desculpas. Ele ia lá para tentar me convencer a desistir. Para tentar me fazer sentir culpado. Para virar a situação a favor dele. Porque era sempre assim. O Renato sempre soube manipular as coisas. Sempre soube usar as palavras certas. Sempre soube fazer a vítima. Mesmo assim, eu respondi. Pode vir. Porque eu queria olhar na cara dele. Eu queria ouvir o que ele tinha para dizer. Eu queria ver se ele tinha coragem de me olhar nos olhos e admitir que tinha errado. Ou se ele ia continuar sendo o mesmo homem frio e orgulhoso de sempre. Naquela noite, eu não dormi direito. Fiquei virando na cama, pensando em tudo. Pensando na Irene. Pensando em como ela lidaria com aquilo. Ela sempre foi mais calma que eu, mais paciente. Será que ela ia querer que eu desistisse? Será que ela ia achar que eu estava exagerando? Ou será que ela ia me apoiar, ia dizer que eu estava certo em não deixar barato? Eu peguei a foto dela na cabeceira. Uma foto antiga, tirada num aniversário de casamento nosso, uns 15 anos atrás. Ela estava sorrindo, com aquele jeito dela, simples, verdadeiro. E eu olhei para ela e pensei, Irene, eu estou fazendo certo? Eu estou sendo justo ou eu estou sendo vingativo? Mas a foto não respondeu, claro. Só ficou ali, me olhando com aquele sorriso que eu sentia tanta falta. Na terça de manhã, o Renato chegou. Eram umas 9 horas. Ele veio sozinho, de carro, estacionou na frente de casa. Eu olhei pela janela e vi ele descendo do carro. Terno social, gravata, maleta na mão. Como se fosse uma reunião de negócios. Como se eu fosse mais um cliente, mais um problema para resolver. Ele bateu na porta. Eu abri. A gente ficou ali, um olhando para o outro. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi meu filho de verdade. Vi as rugas no rosto dele, os fios brancos no cabelo, o cansaço nos olhos.
Ele tinha 42 anos, mas parecia mais velho, parecia carregado. E eu me perguntei, quando foi que a gente se perdeu? Quando foi que a gente parou de ser pai e filho e virou isso aqui? Dois estranhos travando uma guerra. Entra, eu disse. Ele entrou, sentou no sofá, colocou a maleta do lado. E aí ele começou a falar, mas não era o que eu esperava ouvir. Pai, eu vim aqui pra gente fazer um acordo. Foi a primeira coisa que o Renato disse depois de sentar. Não foi pai, me desculpa. Não foi pai, eu errei. Foi, vamos fazer um acordo. Como se a gente estivesse negociando um negócio qualquer. Como se aquilo fosse uma transação comercial. Eu cruzei os braços e fiquei olhando para ele. Acordo? Que tipo de acordo? Ele abriu a maleta e tirou uns papéis. Eu não tenho os 80 mil para te devolver agora. Ninguém tem esse dinheiro parado. Mas eu posso te pagar parcelado. 10 mil agora. E o resto em 7 parcelas de 10 mil. O que o senhor acha? Eu quase ri. Quase. Porque a situação era tão absurda que chegava a ser engraçada. Renato, você acha que o problema aqui é dinheiro? Ele franziu a testa. Não é? Não é por isso que o senhor está fazendo isso tudo? Não, eu disse firme. O problema é respeito, é dignidade. É você ter me tratado como lixo na frente de todo mundo. Ele guardou os papéis e suspirou. Pai, eu não te tratei como lixo. Eu só tomei uma decisão difícil. O casamento tinha muita gente. A lista estava apertada. Eu tive que fazer cortes. Cortes, eu repeti. Você cortou o próprio pai, o avô do noivo. Mas aposto que tinha gente lá que mal conhecia o Lucas, não é verdade? Ele desviou o olhar. E eu soube que tinha acertado. Foi a Patrícia, não foi? Eu perguntei. Foi ela quem decidiu que eu não podia ir. Ela nunca me engoliu, nunca gostou de mim. E você deixou. Você escolheu ficar do lado dela e me jogar fora. Pai, não é assim tão simples. É sim, eu interrompi. É exatamente assim. Você tem vergonha de mim, Renato. Sempre teve. Vergonha do pai caminhoneiro, vergonha da origem pobre, vergonha de tudo que eu represento. E agora que você subiu na vida, que você é gerente de banco, que você tem carro importado e mora em apartamento chique, eu sou um problema. Eu sou um peso que você não quer carregar. Ele ficou em silêncio. Um silêncio longo, pesado. E quando ele falou de novo, a voz dele saiu baixa, quase um sussurro. E se for verdade? E se eu realmente tiver vergonha? Isso muda o fato de que o senhor está destruindo a vida do meu filho por causa de orgulho? Aquilo me pegou de jeito. Porque ele tinha admitido. Ele tinha finalmente colocado para fora o que eu sempre soube, mas que ele nunca tinha falado. Orgulho? Eu disse, sentindo a voz tremer. Você chama de orgulho eu querer um mínimo de consideração? Eu paguei 80 mil reais naquele casamento, Renato. 80 mil que eu juntei a vida inteira. E você me barrou na porta. Isso não é sobre orgulho. É sobre justiça. Justiça. Ele repetiu com um sorriso amargo. O senhor quer justiça? Então vou te contar uma coisa que talvez mude sua cabeça. Ele se levantou, foi até a janela, ficou de costas para mim. A mãe, ela sabia. Eu gelei. Sabia o quê? Que eu ia te excluir do casamento. Eu contei para ela uns dias antes dela morrer. Ela estava na cama do hospital, já bem fraquinha, e eu fui visitar. Ela perguntou se quando o Lucas casasse eu ia convidar o senhor. E eu fui honesto. Eu disse que não, que a Patrícia não queria, que ia ser complicado, que era melhor não. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. E o que ela disse? Ele virou para mim, e eu vi algo nos olhos dele que eu nunca tinha visto. Era mágoa. Ela chorou, chorou e disse que eu era um filho ingrato, que o senhor tinha dado tudo por mim e eu estava te pagando desse jeito. Ela me pediu para mudar de ideia, para não fazer isso com o senhor. Ele parou, respirou fundo. Mas eu não mudei, e ela morreu sabendo que eu ia te machucar. Eu fiquei sem palavras, sem ar. A imagem da Irene no hospital, chorando, implorando para o filho não me tratar daquele jeito, me destruiu por dentro. Eu tinha passado aqueles 6 meses cuidando dela, segurando a mão dela, vendo ela definhar, e ela tinha morrido carregando aquela dor, sabendo que o filho dela ia me excluir, e ela não me contou nada. Ela guardou aquilo para não me machucar ainda mais. Por que você está me contando isso? Eu perguntei, com a voz embargada. Porque eu quero que o senhor entenda, ele disse. Eu não sou o vilão que o senhor acha que eu sou. Eu tenho meus motivos.
Eu cresci vendo o senhor trabalhar feito um louco, vendo a gente passar necessidade, vendo minha mãe costurando até de madrugada para pagar as contas. E eu jurei para mim mesmo que eu nunca ia viver assim, que eu ia subir na vida. E eu subi. Mas para isso, eu tive que deixar algumas coisas para trás. Deixar algumas coisas para trás. Eu repeti, sentindo a raiva voltando. Você tá falando dos seus pais como se a gente fosse bagagem velha, Renato. Como se a gente fosse um peso que você precisava largar para poder voar. E não foi? Ele perguntou, me encarando. Não foi exatamente isso? Eu me levantei, caminhei até ele, fiquei bem perto. Não, a gente nunca foi peso. A gente sempre foi a base. A base que te segurou, que te empurrou para cima, que sacrificou tudo para você ter o que a gente nunca teve. E você jogou a gente fora como se não valesse nada. Ele balançou a cabeça. Eu não joguei ninguém fora. Eu só escolhi um caminho diferente. E eu achei que o senhor ia entender. Que o senhor ia aceitar que a gente não ia ter aquela relação de pai e filho de filme. De domingo em família. De abraço e carinho. A gente nunca teve isso, pai. Nunca. Porque você nunca quis, eu gritei. E foi a primeira vez que eu gritei com ele naquela conversa. Você nunca quis. Eu tentei. Eu sempre tentei. Mas você me empurrava para longe. Você desviava. Você inventava desculpa. E agora você vem aqui me dizer que eu que sou o problema. Ele ficou quieto. O silêncio voltou a pesar na sala. E eu percebi uma coisa. Eu percebi que não ia ter pedido de desculpas. Não ia ter reconhecimento. Não ia ter nada. Porque o Renato tinha construído uma narrativa na cabeça dele, onde ele era a vítima, onde ele tinha o direito de me excluir, de me esquecer, e nada que eu dissesse ia mudar isso. Eu não vou aceitar seu parcelamento, eu disse finalmente. E eu não vou desistir do processo. Você quis me tirar da vida do meu neto. Você quis me humilhar. Você quis mostrar que eu não tenho valor. Então agora você vai aprender que tem consequência. Pai, pensa no Lucas. Ele não tem nada a ver com isso. Ele tem tudo a ver. Ele usou meu dinheiro. Ele assinou um contrato. E agora ele vai ter que lidar com as consequências também. Porque é assim que funciona. É assim que a vida é. Renato pegou a maleta e foi até a porta. Antes de sair, ele virou para mim. O senhor sabe que isso vai acabar com qualquer chance de a gente se reconciliar um dia, né? Eu olhei nos olhos dele. Reconciliar? Renato, para reconciliar, primeiro precisa ter alguma coisa quebrada que valha a pena consertar. E entre eu e você, não tem mais nada. Ele saiu. A porta fechou. E eu fiquei ali, sozinho de novo. Mas dessa vez, não chorei. Não me senti mal. Porque eu tinha feito o que precisava ser feito. Eu tinha olhado no olho do meu filho e tinha dito a verdade. E a verdade era que ele tinha escolhido. Ele tinha escolhido me perder. E agora, ele ia ter que viver com essa escolha. O prazo venceu ao meio-dia de terça-feira. Ninguém depositou o dinheiro. Ninguém mandou mensagem. Ninguém pediu desculpas. Foi como se depois daquela conversa com o Renato, todo mundo tivesse desistido de tentar. Ou talvez eles achassem que eu ia recuar no último minuto. Que eu ia ter pena. Ia amolecer o coração. Mas não tive. Às 2 da tarde, o Mário me ligou. Valdir, acabei de protocolar a ação. Agora é oficial. Eles vão ser notificados formalmente. E o processo segue. Eu agradeci e desliguei. Fiquei ali sentado na varanda, olhando a rua. A vida seguia igual. Os carros passando, o sol quente de novembro, as crianças voltando da escola. E eu ali, tendo acabado de processar meu próprio filho e meu neto. Eu não me senti bem com aquilo. Não vou mentir. Por mais que eu soubesse que estava fazendo o certo, que estava fazendo justiça, tinha um peso no peito. Tinha uma sensação ruim, uma coisa que apertava, que incomodava. Porque eu não era homem de briga judicial, não era homem de processar família. Eu sempre fui do tipo que resolve as coisas conversando, no olho. Mas conversar não tinha adiantado. E ficar quieto também não ia adiantar. Naquela noite, fui procurar umas coisas antigas no quarto. Fotos, documentos, coisas que eu tinha guardado ao longo dos anos. E acabei achando uma caixa que a Irene tinha deixado. Era uma caixa de sapatos velha, cheia de cartas, bilhetes, papéis dobrados, coisas que ela guardava e que eu nunca tinha mexido depois que ela morreu. Abri a caixa e comecei a olhar.
Tinha carta que eu tinha mandado para ela quando eu estava viajando, tinha desenho que o Renato fez quando era criança, tinha foto antiga, amarelada pelo tempo, e aí eu achei uma carta que me fez parar. Era escrita pela Irene, mas não era para mim, era para o Renato. A data estava ali em cima, 3 dias antes dela morrer. A letra dela estava trêmula, cansada, mas dava para ler. E o que eu li me partiu o coração de novo. Meu filho, eu não sei se vou ter forças para te dizer isso pessoalmente, então tô deixando por escrito. Você me decepcionou muito com o que você me contou sobre o casamento do Lucas. Eu sempre achei que você ia superar essa vergonha boba que você tem do seu pai. Eu sempre achei que um dia você ia enxergar o valor dele, o sacrifício que ele fez por você. Mas parece que não. Parece que quanto mais você cresce, mais você se afasta. E isso me dói mais do que essa doença que está me matando. Seu pai é um homem bom, Renato. Ele não é perfeito, ninguém é. Mas ele te amou do jeito que ele sabia. Ele trabalhou até o corpo pedir arrego para te dar um futuro melhor. E agora você quer apagar ele da sua vida como se ele fosse um erro do passado. Eu não vou estar aqui para ver o que você vai fazer. Mas eu te peço, como mãe, como a mulher que te colocou no mundo e te criou, não faça isso com ele. Não tire do seu pai o direito de participar da vida do neto dele. Porque quando eu não estiver mais aqui, ele só vai ter vocês. E se você tirar isso dele, ele vai ficar completamente sozinho. Eu sei que você não vai ler essa carta agora. Eu sei que você só vai achar ela depois que eu partir. E talvez seja tarde demais. Mas eu precisava deixar isso registrado. Precisava que você soubesse que eu morri triste com você. Não pela doença, mas pela frieza do seu coração. Cuida do seu pai, Renato. Ele merece. Sua mãe que te ama, Irene. Eu li aquela carta 3 vezes. E na terceira, eu chorei. Chorei porque a Irene tinha visto tudo. Ela tinha percebido o que o Renato era, o que ele tinha se tornado. E ela tinha morrido carregando aquela tristeza. Ela tinha morrido sabendo que depois dela eu ia ficar sozinho. E ela tentou pedir para o filho cuidar de mim, mas não adiantou. Eu dobrei a carta e guardei de volta na caixa. E naquele momento, eu tive certeza absoluta de que eu estava fazendo o certo. Porque se a Irene tivesse viva, ela ia apoiar o que eu estava fazendo. Ela ia entender que tem hora que a gente precisa se impor, que a gente precisa mostrar que não é capacho de ninguém. Nos dias seguintes, a notícia do processo começou a se espalhar. Teófilo Otoni é cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida de todo mundo. E logo a vizinhança toda estava comentando. Teve gente que veio me apoiar. Seu Valdir, o senhor fez certo. Filho ingrato tem que aprender. Teve gente que me criticou. Ah, seu Valdir, mas processar o próprio filho? Isso não se faz. E teve gente que ficou no meio termo, sem saber direito o que pensar. Eu não liguei para a opinião de ninguém, porque quem estava vivendo aquilo era eu. Quem tinha sido humilhado era eu. Quem tinha dado 80 mil reais e sido jogado fora era eu. As pessoas podem falar o que quiser, mas elas não sabem a dor que é ser rejeitado pelo próprio filho. Uma semana depois do processo, eu recebi uma ligação inesperada. Era a mãe da noiva do Lucas, a Teresa. Eu mal conhecia ela. Tinha visto ela uma vez só, no noivado. Ela falou com voz calma, educada. Seu Valdir, eu sei que o senhor não me conhece direito, mas eu gostaria de conversar com o senhor. Posso ir aí? Eu estranhei, mas aceitei. No dia seguinte ela apareceu. Era uma mulher de uns 50 anos, bem arrumada, simpática. A gente sentou na sala, eu ofereci café e ela aceitou. Seu Valdir, eu vim aqui porque eu acho que o senhor tem razão. Ela começou. Eu fiquei surpreso. Razão? Sim, eu fiquei sabendo de tudo. Do dinheiro, da exclusão, de tudo. E eu fiquei enojada com o que o Renato fez com o senhor. Ela mexeu no café e continuou. Minha filha também não sabia de nada. Quando ela descobriu que o senhor tinha pagado o casamento e tinha sido barrado, ela ficou apavorada. Ela queria ir até o senhor pedir desculpas, mas o Lucas pediu para ela não se meter. E por que a senhora veio aqui? Eu perguntei. Porque eu sei o que é ter um pai, ela disse com a voz embargada. Meu pai morreu faz 5 anos, e eu daria tudo para ter ele aqui comigo. Eu daria tudo para poder abraçar ele, conversar com ele, ouvir a voz dele. E quando eu vejo o que o Renato fez com o senhor, me dá uma raiva. Porque tem gente que tem pai e não valoriza.
Tem gente que tem pai e trata como lixo. Ela enxugou uma lágrima e me olhou. Eu só vim aqui dizer que o senhor não está errado, que o senhor não é o vilão dessa história, e que eu vou conversar com a minha filha e com o Lucas. Eles precisam entender o lado do senhor também. Eu agradeci a ela. Foi bom ouvir aquilo. Foi bom saber que alguém entendia, que alguém via as coisas do meu ponto de vista. Mas mesmo com o apoio dela, a situação continuava pesada. O processo estava correndo, os advogados trocando papéis, e eu ali no meio, me sentindo cada vez mais sozinho. Porque justiça a gente consegue, mas justiça não enche a casa vazia. Justiça não traz de volta os abraços, as risadas, a família. Justiça não cura a solidão. E era isso que eu estava sentindo. Solidão. Uma solidão pesada, daquelas que dói no peito. Eu tinha feito o que precisava fazer. Tinha me imposto. Tinha mostrado que eu tinha valor. Mas o preço disso estava sendo alto. E eu ainda não sabia se ia valer a pena. 2 semanas depois do processo ter sido protocolado, Lucas apareceu de novo na minha casa. Mas dessa vez era diferente. Ele não veio tentar me convencer a desistir. Ele veio com uma mala na mão e uma cara de quem tinha tomado uma decisão difícil. Vô, eu saí de casa, ele disse, assim que entrou. Eu fiquei sem entender. Como assim saiu de casa? Eu e a Marina alugamos um apartamento pequeno. A gente saiu da casa que meu pai tinha dado pra gente morar. A gente não quer mais nada dele. Eu mandei ele sentar, pedi pra ele me explicar direito. E aí ele contou. Vô, depois que tudo isso aconteceu, eu comecei a repensar muita coisa. Eu comecei a ver o meu pai de um jeito diferente. E eu percebi que ele sempre foi assim. Sempre controlando tudo, sempre manipulando, sempre fazendo as coisas do jeito dele. E eu sempre deixei. Sempre aceitei porque era mais fácil. Porque ele pagava as coisas. Porque ele resolvia os problemas. Ele parou, respirou fundo. Mas quando eu vi o que ele fez com o senhor, vô, aquilo me abriu os olhos. Porque eu lembrei de quando eu era pequeno e ia na casa dos senhores. Eu lembrava da avó fazendo comida, do senhor me levando para pescar, das histórias que o senhor contava. E eu lembrei que meu pai sempre inventava desculpa para a gente não ir. Sempre tinha alguma coisa mais importante. E eu, como criança, aceitava. Mas agora eu entendo. Ele estava me afastando de vocês de propósito. Aquilo me tocou fundo, porque era verdade. O Renato tinha feito isso. Tinha afastado o Lucas de mim e da Irene desde pequeno. E o menino tinha crescido meio que sem conhecer os avós direito. Lucas, seu pai sempre teve vergonha da origem dele. E infelizmente ele passou isso para você também. Eu sei, vô. E eu sinto muito por ter deixado isso acontecer. Por ter sido conivente. Ele olhou para mim com olhos marejados. Vô, eu não sabia que o senhor tinha pagado o casamento. Meu pai me disse que ele tinha resolvido tudo. Ele mentiu para mim. E quando o senhor foi barrado na porta, eu fiquei quieto. Eu devia ter ido lá. Devia ter trazido o senhor para dentro. Devia ter enfrentado meu pai. Mas eu não tive coragem. E isso me envergonha até hoje. Eu coloquei a mão no ombro dele. Você era o noivo, Lucas. Era o dia do seu casamento. Eu não ia querer que você brigasse com seu pai naquele momento. Mas eu devia, vô. Porque algumas coisas são mais importantes que um dia bonito. E respeito é uma delas. Ele limpou os olhos e continuou. Por isso eu saí de casa. Eu falei para o meu pai que eu não aceito o jeito que ele tratou o senhor. Que eu não vou mais ser conivente com as atitudes dele. E que se ele não te pedir desculpas, se ele não reconhecer o erro dele, ele vai perder o filho também, não só o pai. Eu fiquei emocionado ouvindo aquilo. Porque eu nunca esperei que o Lucas tomasse uma atitude dessas. Eu achei que ele ia ficar do lado do pai, que ele ia me ver como o vilão. Mas não. Ele tinha escolhido o certo. E seu pai, o que falou? Ele disse que eu tô sendo manipulado pelo senhor, que eu tô sendo ingrato, que ele fez tudo por mim e agora eu tô virando as costas para ele. Lucas deu uma risada triste. É engraçado, né? É exatamente o que ele fez com o senhor. A gente ficou conversando por horas. Lucas me contou coisas que eu não sabia. Me contou que quando criança, ele pedia para ir na minha casa, mas o Renato sempre dizia que eu estava viajando, que eu estava ocupado. Me contou que, quando a Irene morreu, ele quis ir no enterro, mas a Patrícia não deixou. Disse que ia ser muito pesado para ele. Me contou que, ao longo dos anos, ele tentou algumas vezes se aproximar de mim, mas sempre tinha algo no meio. E eu percebi uma coisa. O Renato não só tinha me excluído da vida dele,
Ele tinha me excluído da vida do meu neto também. Ele tinha construído um muro entre nós. E tinha feito isso de forma tão sutil, tão calculada, que ninguém percebia. Ele sempre se colocava como o coitado, como o pai que estava tentando proteger o filho de um avô ausente. Mas a verdade era outra. A verdade era que ele tinha apagado a gente da vida do Lucas. Vô, eu vim aqui pedir uma coisa, Lucas disse depois de um tempo. Eu queria que o senhor reconsiderasse o processo, não pelo meu pai, mas por mim, porque eu sei que eu vou ter que pagar aquela dívida também, já que eu assinei o contrato. E eu não tenho como pagar 80 mil reais. Eu e a Marina estamos começando a vida agora. A gente não tem dinheiro guardado. Eu olhei para ele e vi sinceridade. Vi um menino que estava tentando consertar os erros do pai. E eu sabia que ele não tinha culpa. Ele tinha sido usado, manipulado, afastado. Lucas, eu não vou desistir do processo contra seu pai. Mas contra você, eu posso. Os olhos dele brilharam. Sério, vô? Sério. Eu vou conversar com o Mário. Vou pedir para ele tirar você da ação. Você vai ficar livre disso. Mas seu pai não. Seu pai vai ter que responder pelo que ele fez. Lucas me abraçou. Foi um abraço forte, daqueles que a gente sente que é verdadeiro. E fazia anos que eu não recebia um abraço assim. Depois que ele saiu, eu fiquei pensando. Fiquei pensando em como as coisas tinham tomado esse rumo. Em como uma situação tinha revelado tanta coisa. Tinha revelado o caráter do Renato. Tinha revelado a força do Lucas. Tinha revelado que ainda tinha gente que se importava comigo. Liguei pro Mário e contei o que tinha acontecido. Tira o Lucas da ação. Deixa só o Renato. Mário concordou. E o dinheiro? Você ainda vai cobrar? Vou. Do Renato. Ele que arrume um jeito de pagar. Ele que se vire. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, eu dormi tranquilo. Porque eu tinha certeza de que eu tinha feito mais do que justiça. Eu tinha feito o certo. Eu tinha me imposto. Mas também tinha mostrado compaixão onde era devido. O Lucas não merecia pagar pelos erros do pai. Mas o Renato merecia. E ele ia pagar. Alguns dias depois, recebi outra visita inesperada. Era a Marina, a esposa do Lucas. Ela veio sozinha, tímida, mas decidida. Seu Valdir, eu vim aqui agradecer. Agradecer por ter tirado o Lucas da ação. E agradecer por ter aberto os olhos dele. Porque o Renato sempre foi controlador com ele. Sempre quis decidir tudo na vida dele. E agora o Lucas está aprendendo a ter voz própria. Ela me deu um abraço e disse: o senhor vai ser sempre bem-vindo na nossa casa. Sempre. E quando a gente tiver filhos, eles vão conhecer o bisavô. Eles vão saber quem o senhor é de verdade. Aquilo me encheu o coração, porque eu percebi que nem tudo estava perdido, que ainda tinha futuro, que ainda tinha família, mesmo que não fosse do jeito que eu imaginava. O processo levou 3 meses para chegar numa audiência de conciliação. 3 meses onde muita coisa aconteceu. O Lucas e a Marina se aproximaram de mim, começaram a me visitar toda semana, a gente almoçava junto, conversava, ria. Era como se eu tivesse recuperado um pedaço da família que eu achei que tinha perdido para sempre. E isso me dava força para seguir em frente com o processo contra o Renato. O Mário me ligou numa quinta-feira. Valdir, tem audiência marcada para a semana que vem. Terça-feira, 10 da manhã, no Fórum de Belo Horizonte. É audiência de conciliação. Você precisa estar lá. Eu confirmei que ia. Sabia que ia ter que encarar o Renato de novo. Mas eu estava preparado. Eu tinha passado aqueles meses me fortalecendo, entendendo que eu não era o errado nessa história. Quando chegou o dia, eu acordei cedo. Botei meu terno, o mesmo que eu tinha usado naquele casamento maldito. Peguei a estrada para Belo Horizonte. O Lucas se ofereceu para ir comigo, mas eu disse que não, que aquilo era entre mim e o pai dele. Que ele já tinha feito a parte dele, já tinha tomado posição. Agora era minha vez de encerrar aquilo. Cheguei no fórum 15 minutos antes. O Mário já estava lá esperando. A gente subiu até a sala da audiência, e quando eu entrei, vi o Renato do outro lado, sentado com o advogado dele. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras fundas, o terno meio amassado. Não era mais aquele homem impecável que tinha me barrado na porta do casamento. Era um homem destruído. Ele me olhou quando eu entrei, mas não falou nada. Só desviou o olhar rapidamente, como se ver meu rosto doesse. A juíza chegou, abriu a audiência, explicou que aquilo era uma tentativa de acordo antes de ir para julgamento. Ela leu o processo,
entendeu a situação e aí olhou para o Renato. Senhor Renato, o senhor tem proposta de acordo? O advogado dele se levantou. Sim, meritíssima. Meu cliente se propõe a pagar o valor de R$50 mil, parcelado em 10 vezes, como forma de encerrar essa questão. A juíza olhou para mim. Senhor Valdir, o senhor aceita? Eu me levantei. Não aceito. São 80 mil. Foi isso que eu paguei. É isso que eu quero de volta. O advogado do Renato tentou argumentar. Meritíssima. É preciso considerar que houve benefício mútuo, que o valor foi usado para um evento que beneficiou toda a família. Eu interrompi. Beneficiou todo mundo menos eu, que fui barrado na porta. A juíza bateu o martelo. Silêncio. Vou dar a palavra ao senhor Renato. O senhor gostaria de se manifestar? Renato ficou sentado, olhando para as mãos. O advogado cutucou ele, mandou ele falar. Mas ele não falava. Ficou ali, mudo, como se tivesse travado. Até que a juíza insistiu. Senhor Renato, essa é sua oportunidade de se manifestar. E aí ele levantou. E quando ele começou a falar, a voz saiu quebrada. Eu não tenho 80 mil reais. Eu não tenho nem metade disso. Eu gastei tudo que eu tinha no casamento em outras coisas. Eu tô endividado. Eu perdi o emprego. Aquilo me pegou de surpresa. Perdeu o emprego? Ele olhou para mim. Perdi. O banco me demitiu faz 2 semanas. Disseram que eu estava com um desempenho ruim, que eu estava distraído, que eu não estava entregando os resultados. Mas a verdade é outra. A verdade é que eu não consigo mais dormir direito, não consigo mais me concentrar. Porque eu perdi meu filho. O Lucas não fala mais comigo. Ele bloqueou meu número, ele não responde e-mail, ele sumiu da minha vida. E a Marina também. E tudo por causa disso aqui, por causa do que eu fiz com você. Ele começou a chorar. Ali, na frente da juíza, do advogado dele, de todo mundo. Eu estraguei tudo, pai. Eu estraguei minha família, estraguei minha carreira, estraguei tudo. E o pior é que eu sei que eu mereci. Eu sei que fui eu que criei essa situação. Que fui eu que te humilhei, que te tratei mal a vida inteira. E agora eu tô pagando. A juíza ficou sem graça. Não sabia como reagir. Eu também não. Porque ver meu filho daquele jeito, destruído, chorando, me partia o coração. Por mais raiva que eu tivesse dele, por mais mágoa, ele ainda era meu filho. Ainda era o menino que eu criei, que eu amei, que eu sonhei um dia ter orgulho. Senhor Valdir, a juíza perguntou, diante dessa manifestação, o senhor mantém a exigência integral do valor? Eu fiquei em silêncio. Olhei para o Renato. Olhei para o homem que ele tinha se tornado. E eu me perguntei, vale a pena? Vale a pena destruir ele completamente só para provar um ponto? E aí eu lembrei da carta da Irene. Lembrei do que ela tinha escrito. Cuida do seu pai, Renato. Ele merece. Ela tinha pedido para o filho cuidar de mim, mas ela não tinha pedido para eu destruir o filho. Ela tinha me amado, e ela tinha amado ele também. E se ela tivesse ali, ela ia querer que eu fosse justo, mas não cruel. Eu aceito 50 mil, eu disse. A juíza levantou as sobrancelhas. O Mário me olhou surpreso. Mas em 5 parcelas, não 10. E com juros. O advogado do Renato concordou rapidinho. A juíza formalizou o acordo. E foi isso. Acabou. O processo tinha acabado. Quando saímos da sala, o Renato veio até mim. Ele estava com os olhos ainda vermelhos. Pai, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, eu respondi. Você vai pagar o que deve. E depois disso, cada um segue sua vida. E o Lucas? Você pode pedir para ele falar comigo? Eu olhei para ele. Não. Isso é entre você e ele. Se ele não quer falar contigo, é porque você ainda tem muito que consertar. Não é comigo que você tem que se acertar agora. É com ele. E eu saí. Deixei ele ali, sozinho no corredor do fórum. Eu não senti pena. Não senti vitória. Senti apenas que tinha feito o necessário. Tinha cobrado o que era meu por direito. Mas também tinha mostrado que eu não era um homem cruel. Eu tinha dado uma saída para ele. E se ele ia aproveitar ou não, isso não dependia mais de mim. No caminho de volta para Teófilo Otoni, eu liguei para o Lucas. Contei como tinha sido a audiência. Ele ficou quieto quando eu disse que o pai tinha perdido o emprego. Vô, eu não sabia disso. Eu também não, mas não muda nada. Ele escolheu esse caminho quando me humilhou. Eu sei, vô. Eu fico pensando se um dia eu vou conseguir perdoar ele. Perdão não é obrigação, Lucas.
Perdão é uma escolha, e você escolhe quando e se você quiser. Quando cheguei em casa naquela noite, sentei na varanda e fiquei olhando as estrelas. Pensei em tudo que tinha acontecido. Pensei na Irene, no Renato, no Lucas, em mim. E eu entendi que a vida não é feita de finais felizes perfeitos. É feita de escolhas. E eu tinha feito as minhas. Tinha escolhido me impor. Tinha escolhido não ser capacho. Mas também tinha escolhido não ser destruidor. E eu estava em paz com isso. Já faz 1 ano desde aquele casamento. 1 ano desde que eu fui barrado na porta e decidi que não ia mais engolir desrespeito. E hoje, olhando para trás, eu posso dizer uma coisa. Eu fiz o certo. Não foi fácil, não foi bonito, mas foi necessário. O Renato pagou as 5 parcelas. Todas no dia certo. Ele vendeu o carro importado, vendeu umas coisas da casa, pegou o empréstimo, mas pagou. E depois da última parcela, ele me mandou uma mensagem, só uma. Está pago, pai. Eu respondi. Recebido. E foi isso. A gente não se falou mais. Não sei se um dia a gente vai se falar de novo. Não sei se um dia ele vai ter coragem de vir aqui, de sentar comigo, de pedir desculpas de verdade. Não sei se eu vou querer ouvir, mas isso não me tira o sono mais. Porque eu aprendi que a gente não pode ficar esperando que as pessoas mudem. A gente faz o que tem que fazer e segue em frente. O Lucas e a Marina viraram presença constante na minha vida. Eles vêm aqui todo domingo almoçar comigo. A Marina aprendeu a fazer as receitas da Irene. E toda vez que eu como aquela comida, eu sinto como se ela tivesse aqui. O Lucas me chama de vô, me abraça, me conta os planos dele. Eles estão tentando ter um filho agora. E eu sei que quando esse neto nascer, eu vou estar lá. Não na porta, barrado, mas dentro, segurando ele, contando histórias, sendo o avô que eu sempre quis ser. Outro dia, o Lucas trouxe uma foto antiga aqui. Era uma foto minha, dele pequenininho no meu colo e da Irene do lado. A foto estava meio amarelada, mas dava para ver o sorriso dele, feliz, agarrado em mim. Vô, eu lembro desse dia, ele disse. Eu devia ter uns 4 anos. A gente tinha ido pescar. O senhor me deixou segurar a vara e eu fiquei com medo de cair no rio. Mas o senhor me segurou. Ele olhou para a foto com carinho. Eu lembro de ser feliz naquele dia, vô. E depois, lembro de não ter mais esses dias, porque meu pai parou de levar a gente na casa dos senhores. Eu segurei a foto e senti um aperto no peito, porque aquele menino tinha sido roubado de mim, e eu tinha sido roubado dele. Mas agora a gente estava recuperando o tempo perdido. E isso valia mais do que qualquer dinheiro, mais do que qualquer vitória judicial. Tem gente que me pergunta se eu me arrependo de ter processado meu próprio filho, se eu não acho que exagerei, que fui longe demais. E eu respondo sempre a mesma coisa. Não, eu não me arrependo. Porque tem coisas na vida que a gente não pode deixar passar. Tem humilhações que, se a gente engole, a gente perde o respeito por si mesmo. E eu já tinha engolido demais ao longo dos anos. Já tinha aceitado demais, calado demais, abaixado a cabeça demais. E naquele dia, na porta daquele casamento, quando o meu filho me olhou nos olhos e disse: "Você não foi convidado?", eu entendi que tinha chegado a hora de dizer: "Chega, eu não fiz aquilo para destruir ninguém. Eu fiz aquilo para me defender, para mostrar que eu tenho valor, que eu não sou um velho descartável que pode ser jogado fora quando não serve mais." E se isso machucou o Renato, se isso teve consequências para ele, é porque ele criou essas consequências. Foi ele que escolheu me tratar daquele jeito. Foi ele que escolheu usar meu dinheiro e ainda me humilhar. As consequências vieram das escolhas dele, não das minhas. Mas também tem uma coisa importante que eu aprendi. Justiça não é vingança. Justiça é fazer o necessário para corrigir uma injustiça. Mas não precisa ser cruel. Eu podia ter destruído o Renato completamente. Podia ter cobrado os 80 mil. Podia ter executado tudo que ele tinha. Podia ter deixado ele na miséria total. Mas eu não fiz isso. Eu aceitei um acordo. Eu dei uma saída para ele. Porque eu não sou um homem vingativo. Eu sou um homem que quer respeito, que quer dignidade, mas que também sabe ter compaixão na medida certa. Esses dias, eu estava arrumando o quarto e achei de novo aquela carta da Irene. Li ela mais uma vez. E uma frase ficou martelando na minha cabeça. "Cuida do seu pai, Renato. Ele merece." Ela tinha razão. Eu mereço. Eu sempre mereci. Mereci ser tratado com respeito. Mereci estar presente na vida do meu neto. Mereci não ser esquecido.
E eu tive que lutar por isso. Tive que brigar, tive que processar, tive que me impor. Porque ninguém ia fazer isso por mim. E é isso que eu queria dizer para você que está ouvindo essa história. Se você tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó, valoriza. Valoriza enquanto eles estão aqui. Porque eles não vão estar para sempre. E quando eles se forem, não vai adiantar sentir culpa, não vai adiantar querer voltar atrás. O tempo não volta. As oportunidades passam. E a gente fica com o peso de saber que a gente podia ter feito diferente. E se você é como eu, se você é alguém que já foi esquecido, que já foi humilhado, que já foi tratado como se não valesse nada, eu te digo, não aceita. Não abaixa a cabeça. Não engole calado. A gente tem que ter amor próprio. A gente tem que se impor. Não é ser orgulhoso, não é ser vingativo, é ser digno. É mostrar para o mundo, e principalmente para a gente mesmo, que a gente tem valor. Hoje eu acordo de manhã e olho no espelho e eu vejo um homem em paz. Eu vejo um homem que lutou pelo que era dele, que não deixou barato, mas que também não perdeu a humanidade. Eu vejo um homem que ainda tem muito para viver, muito para dar, muito para ensinar. E eu vejo um homem que, apesar de tudo, ainda tem família. Talvez não a família que eu sonhei ter, mas a família que eu construí com as pessoas que escolheram ficar do meu lado. Outro dia, eu estava na varanda com o Lucas e ele me perguntou: Vô, o senhor acha que um dia vai perdoar meu pai? Eu pensei um pouco antes de responder. Perdoar não significa esquecer, Lucas. E não significa aceitar de volta. Eu posso perdoar seu pai pelo que ele fez. Posso não guardar mais raiva dele. Mas isso não significa que eu vou abrir minha casa para ele de novo, que eu vou fingir que nada aconteceu. Perdão é uma coisa, confiança é outra. E confiança, quando é quebrada, demora muito para ser reconstruída. Às vezes nem é. Ele entendeu. E eu acho que você também vai entender. A vida não é feita de finais perfeitos onde todo mundo se abraça chorando e tudo volta a ser como antes. A vida é feita de escolhas, de consequências, de aprendizados. E às vezes, a melhor coisa que a gente pode fazer é seguir em frente. Sem raiva, mas também sem ilusão. Eu não sei o que o futuro me reserva. Não sei se um dia o Renato vai acordar e perceber o que ele perdeu. Não sei se um dia ele vai ter coragem de vir até mim e falar: Pai, eu errei, me perdoa. E se ele falar, eu não sei ainda qual vai ser minha resposta. Mas o que eu sei é que eu já não preciso mais disso para ser feliz. Eu já não preciso da aprovação dele, do amor dele, da presença dele. Porque eu aprendi que a gente só pode contar mesmo com a gente. E com as pessoas que realmente escolhem ficar. Então, se você chegou até o final dessa história, comenta aí embaixo. Conta se você já passou por algo parecido. Se você já foi esquecido por alguém que você amava. Se você já teve que tomar uma decisão difícil de se impor, de cobrar respeito. E se você tem pai, mãe, avô ou avó vivo, liga para eles hoje. Manda uma mensagem, faz uma visita, porque um dia eles não vão mais estar aqui e não vai adiantar se arrepender. Meu nome é Valdir, tenho 68 anos e essa foi minha história.